Capítulo 16. O rapaz da piscina. Havia um ceifador na porta da mansão do executivo. Na verdade, eram 4 ceifadores, embora os 3 outros estivessem atrás, deixando que o de azul royal ficasse na frente. O executivo estava com medo, apavorado, na verdade, mas ele não havia alcançado sucesso profissional deixando transparecer seus sentimentos. Tinha a mente astuta e o rosto impassível de um jogador de pôquer. Não se deixaria intimidar pela morte em sua porta, ainda que o manto da morte fosse cravejado de diamantes. Fico surpreso por terem chegado à minha porta sem que os guardas do portão me avisassem. O executivo disse no tom mais indiferente que lhe foi possível. Eles teriam avisado, mas nós os coletamos, disse uma ceifadora, uma mulher de verde com traços panasiáticos. O executivo não ia permitir que essa notícia o intimidasse. Ah, então vocês precisam que eu passe os dados pessoais deles para que possam alertar as famílias? Não exatamente, disse o líder dos ceifadores. Podemos entrar? Como o executivo sabia que não podia recusar, deixou que entrassem. O ceifador com o manto cravejado de diamantes e seu arco-íris de subordinados o seguiram, lançando olhares para a opulência discreta da mansão. Eu sou o honorável ceifador Goddard. Estes são os meus jovens associados, os ceifadores Volta, Chomsky e Rand. Muito elegante os mantos de vocês, comentou o executivo, ainda conseguindo disfarçar o medo. Obrigado, disse o ceifador Goddard. Posso ver que você é um homem de bom gosto. Meus cumprimentos ao decorador. Que, na verdade, é minha esposa, ele disse, mas logo se censurou por ter chamado a atenção dos portadores da morte para sua mulher. O ceifador Volta, de amarelo com uma aparência áfrica, andou pelo grande vestíbulo, espiando pelo vão dos arcos que davam para as outras áreas da mansão. Excelente, disse ele. O fluxo de energias é muito importante em uma casa tão grande. Imagino que tenha uma piscina grande, disse o do manto cor de fogo cravejado de rubis. O ceifador Chomsky era louro, pálido e parecia brutal. O executivo se perguntou se eles estavam gostando de prolongar o encontro. Quanto mais entrava no jogo dos ceifadores, mais poder tinha sobre ele. Por isso, interrompeu a conversa mole antes que eles os vissem ceder. Posso saber o que desejam? O ceifador Goddard olhou para ele, mas ignorou a pergunta. Acenou para seus subordinados e 2 deles saíram. O de amarelo saiu pela escada em espiral. A mulher de verde foi explorar o restante do primeiro andar. O mais pálido, de laranja, continuou por perto. Era o maior dos 3 e talvez fosse o guarda-costa do chefe. Para o caso de alguém ser idiota o bastante para atacar um ceifador. O executivo se perguntou onde seus filhos estariam no momento. Saíram com a babá? Lá em cima? Ele não sabia ao certo, e a última coisa que queria era ter ceifadores em sua casa fora do seu campo de visão. Esperem, ele disse. Qualquer que seja a intenção de vocês, tenho certeza de que podemos chegar a algum tipo de acordo. Vocês sabem quem eu sou, não sabem? Em vez de olhar para ele, o ceifador Goddard se pôs a apreciar uma obra de arte exposta no vestíbulo. Alguém rico bastante para ter um Cézanne. Seria possível que ele não soubesse? Que a presença deles ali não fosse planejada, mas aleatória? A escolha dos ceifadores deveria ser aleatória, mas tão aleatória assim? Ele percebeu que a represa que continha seu medo estava se rompendo. Por favor, disse o executivo, sou Max Esley. Esse nome com certeza significa algo para vocês, não? O ceifador lançou um olhar para ele, nem o menor sinal de reconhecimento. Quem reagiu foi o do manto cor de chamas. O cara que dirige a Regenesis? Finalmente Goddard reconheceu. Ah, claro! A sua empresa é a segunda no ramo de restauração. Em breve será a primeira, Ashley se gabou. Assim que lançarmos nossa tecnologia que permite a regressão celular para uma idade abaixo do limite de 21 anos. Tenho amigos que já utilizaram os seus serviços.
Eu ainda não me restaurei. O senhor poderia ser o primeiro a utilizar nosso novo processo oficialmente. Godard deu risada e se voltou para seu associado. Pode me imaginar como adolescente? De jeito nenhum. Quanto mais riam, mais aterrorizado Wesley ficava. Não sabia mais por que esconder seu desespero. Deve haver algo que o senhor deseje, algo de valor que eu possa oferecer. Por fim, Godard pôs as cartas na mesa. Eu quero o seu imóvel. Ashley resistiu ao impulso de dizer, como assim? Porque a afirmação não era nem um pouco ambígua, era uma exigência audaciosa. Mas Maxine Ashley era um negociante de primeira. Tenho uma garagem com mais de 10 veículos motorizados da era da mortalidade, valiosíssimos, todos eles. Você pode ficar com qualquer um, pode ficar com todos. O ceifador deu um passo à frente e Ashley, de repente, sentiu uma lâmina pressionando seu pescoço. Nem chegou a ver o ceifador sacá-la. Foi tão rápido que a lâmina pareceu simplesmente surgir sem pressa na sua jugular. Vamos ser claros, Godard disse calmamente. Não estamos aqui para negociar ou barganhar. Somos ceifadores, o que significa que, por lei, podemos pegar o que quisermos. Podemos pôr fim à vida de qualquer um. Simples assim. Você não tem nenhum poder aqui. Está claro? Ashley assentiu, sentindo a lâmina prestes a cortar seu pescoço. Satisfeito, Godard afastou a lâmina. Um imóvel como este deve precisar de muitos empregados, governantas, jardineiros, talvez até em tempo integral. Quantos você emprega? Ashley tentou falar, mas a voz não saiu. Ele pigarreou e tentou novamente. 12, ele disse. 12 empregados em tempo integral. Então a mulher de verde, a ceifadora Rand, saiu da cozinha trazendo com ela um homem contratado pela esposa de Ashley havia pouco tempo. Ele tinha 20 e poucos anos, ou pelo menos aparentava essa idade. Ashley não conseguia lembrar o nome dele. E quem é esse? Perguntou Godard. O rapaz da piscina. Rapaz da piscina, imitou a ceifadora Rand. Godard apontou para o ceifador musculoso com um manto laranja que se aproximou do jovem, ergueu a mão e tocou em sua face. O rapaz da piscina caiu, batendo a cabeça no mármore de piso. Seus olhos continuaram abertos, mas não havia mais vida neles. Ele tinha sido coletado. Funciona, disse o ceifador Chomsky, encarando a própria mão. Definitivamente valeu o preço que o mestre de armas pagou. Bom, disse Godard. Embora esteja dentro dos nossos direitos pegar tudo o que quisermos, sou um homem justo. Em troca deste imóvel encantador, vou oferecer a você, a sua família e aos empregados imunidade total por todos os anos que decidirmos continuar aqui. O alívio de Ashley foi intenso e imediato. Que estranho, ele pensou, perder a casa e mesmo assim se sentir aliviado. De joelhos, Godard disse, e Ashley obedeceu. Beije. Ashley não hesitou, levou os lábios ao anel, pressionando com força, sentindo a ponta da armação se prender em seu lábio. Agora, vá ao seu escritório e se demita de seu cargo. Dessa vez, Leslie chegou a indagar. Como assim? Outra pessoa pode fazer o seu trabalho. Tenho certeza de que há outros que estão loucos pela oportunidade. Ashley levantou com as pernas bambas. Mas por quê? Não pode simplesmente deixar minha família e eu irmos embora? Não vamos incomodar você. Não vamos levar nada além de nossas roupas. Você nunca vai nos ver de novo. Infelizmente, não posso deixar você ir, disse o ceifador Godard. Preciso de um novo rapaz da piscina. Acho sábio os ceifadores que não passam a coletar uns aos outros. É óbvio que isso foi instituído para evitar golpes para a tomada do poder, mas, onde há poder, sempre há aqueles que descobrem formas de tomá-lo. Também acho sábio termos a permissão de coletar a nós mesmos. Admito que houve vezes em que considerei essa possibilidade, quando o peso da responsabilidade beirava o insuportável. Livrar-me da opressão do mundo parecia a melhor saída, mas um pensamento sempre impediu minha ação de cometer esse ato final.
Se não eu, quem? Será que o ceifador que me substituir será igualmente justo e compassivo? Consigo aceitar o mundo sem mim, mas não consigo suportar a ideia de outros ceifadores coletando na minha ausência. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 17. O Sétimo Mandamento. Citra e Rowan acordaram depois da meia-noite com alguém batendo à porta da frente. Saíram dos quartos e, ao se encontrarem no corredor, olharam automaticamente para a porta fechada do quarto do ceifador. Citra girou a maçaneta, descobriu que estava trancada e abriu apenas o bastante para ver que Faraday não estava lá. A cama ainda estava feita. Era pouco frequente, mas não inédito, ele ficar fora até tarde. Nenhum dos dois fazia ideia de que Faraday fazia nessas raras noites em que chegava mais tarde, mas não queriam perguntar. A curiosidade foi uma das primeiras vítimas do treinamento. Fazia tempo que haviam aprendido que era melhor não saber muita coisa sobre a vida de um ceifador. As batidas insistentes continuaram, e não eram batidias com os nós dos dedos, mas o martelar de um punho cerrado. E então, disse Rowan, ele esqueceu as chaves, e daí? Era a explicação mais razoável, e a explicação mais razoável não tendia a ser a correta? Eles se aproximaram da porta, preparando-se para a bronca. Como não me ouviram batendo? Ele ralharia. Até onde sei, faz 200 anos que não existem surdos. Porém, quando abriram a porta não encontraram o ceifador Faraday, mas uma dupla de agentes. Não agentes da paz, mas membros da guarda da lâmina, como um símbolo da ceifa nitidamente estampado no peito de seus uniformes. Citra Terra Nova e Rowan Demesh? Um dos guardas perguntou. Pois não? Rowan respondeu. Ele se adiantou um pouco, posicionando o ombro na frente de Citra, numa atitude protetora. Ele achou que se tratava de um ato cavalheiresco, mas Citra só achou irritante. Vocês precisam nos acompanhar. Por quê? Rowan perguntou. O que está acontecendo? Não nos cabe dizer. Citra empurrou o ombro protetor de Rowan para o lado. Somos aprendizes de ceifadores, o que significa que a guarda da lâmina serve a nós, não o contrário. Vocês não têm o direito de nos levar contra nossa vontade. Então uma voz surgiu das sombras. Deixem que eu resolvo isso. Da escuridão, um vulto familiar apareceu, totalmente deslocado do bairro de Faraday. O manto dourado do alto punhal não brilhava na penumbra de vão da porta. Parecia opaco, quase pardo. Por favor, vocês devem me acompanhar imediatamente. Alguém virá pegar suas coisas. Como Rowan estava de pijama e Citra de roupão, nenhum dos dois se mostrava ansioso para obedecer, mas ambos perceberam que as roupas de dormir deveriam ser as últimas de suas preocupações. Onde está o ceifador Faraday? Rowan perguntou. O alto punhal inspirou fundo e suspirou. Ele recorreu ao sétimo mandamento, Xenócrates disse. O ceifador Faraday se coletou. O ceifador, o alto punhal Xenócrates, era um imenso saco de contradições. Vestia um manto com ricos brocados barrocos, mas calçava sandálias puídas. Vivia em uma cabana simples feita de touros de madeira, mas esta tinha sido demonstrada e demolada e depois remontada no terraço do prédio mais alto da cidade fulcral. Seus móveis, surrados e de segunda mão, não combinavam mais, descansavam sobre tapeçarias dignas de museu que deviam ter um valor incalculável. Mal consigo dizer o quanto lamento, ele disse a Rowan e Citra, que ainda estavam chocados demais para entender o que acontecera. Já era manhã. Os três haviam pegado um hipertrem particular para a cidade fulcral e estavam no pequeno deck de madeira que dava para um gramado bem cuidado que ia terminar abruptamente no vazio vertiginoso de uma altura de 70 andares. O alto punhal não queria que nada obstruísse sua vista. A qualquer pessoa idiota o bastante para tropeçar na beirada mereceria o tempo e o custo da revivificação. Sempre é terrível quando um ceifador nos deixa, o alto punhal lamentou. Ainda mais quando se trata de alguém tão respeitado como o ceifador Faraday. Xenócrates tinha um séquito completo de assistentes e lacaios para ajudá-lo em suas atividades, mas ali em sua casa não tinha ninguém. Mais uma contradição.
Ele havia preparado chá e agora lhes servia, oferecendo creme, mas não açúcar. Rowan bebia o seu, mas Citra recusou qualquer gentileza daquele homem. Ele era um excelente ceifador e um bom amigo, Xenócrates disse. Sentiremos muito a falta dele. Era impossível arriscar um palpite sobre a sinceridade de Xenócrates. Como tudo à sua volta, aquelas palavras pareciam ao mesmo tempo sinceras e mentirosas. No caminho, ele contara os detalhes da morte do ceifador Faraday. Por volta das 10h15 da noite anterior, ele estava numa plataforma de trem da cidade. Então, quando o trem se aproximou, Faraday se atirou na frente dele. Foram várias testemunhas, todas provavelmente aliviadas pelo ato de o ceifador ter coletado a si mesmo e não uma delas. Qualquer outra pessoa que tivesse seu corpo decepado teria sido levado às pressas para o centro de revivificação mais próximo, mas as regras para os ceifadores eram claras. Não haveria revivificação. Mas não faz sentido, Citra disse, tentando conter as lágrimas em vão. Ele não era do tipo que faria algo assim. Ele levava muito a sério sua responsabilidade como ceifador e como nosso treinador. Não acredito que pôde simplesmente desistir dessa maneira. Rowan ficou em silêncio esperando a resposta do alto punhal. Na verdade, faz sentido, Xenócrates disse. Ele demorou-se num gole de chá longo demais, depois voltou a falar. Tradicionalmente, quando um ceifador mentor se coleta, seus aprendizes ficam liberados de sua obrigação. Citra abriu a boca espantada, percebendo as implicações do ato. Ele fez isso para poupar um de vocês de ter de coletar o outro, disse Xenócrates. O que significa que tudo isso é culpa sua, disse Rowan e acrescentou com uma pontada de sarcasmo. Excelência. Xenócrates se enrijeceu. Se está se referindo à decisão de lançar vocês dois em uma competição mortal, essa sugestão não foi minha. Estava apenas realizando a vontade da ceifa. E, para ser franco, considero sua insinuação uma ofensa. Nunca soubemos qual era a vontade da ceifa, porque não houve uma votação. Rowan se lembrou. Xenócrates levantou e encerrou a conversa. Sinto muito por sua perda, mas não era uma perda apenas para Rowan e Citra, era uma perda total para a ceifa, e Xenócrates sabia disso, dissesse em voz alta ou não. Então é isso? Disse Citra. Vamos voltar para casa agora? Não exatamente, disse Xenócrates, dessa vez sem encarar nenhum dos dois. Ainda que seja tradição os aprendizes de ceifadores mortos serem liberados, outro ceifador pode se oferecer para assumir o treinamento. É raro, mas acontece. O senhor, Citra perguntou, o senhor se ofereceu para nos treinar agora? Foi Rowan quem enxergou a verdade nos olhos dele. Não, não foi ele, foi outra pessoa. Minhas responsabilidades como alto punhal dificultariam muito admitir aprendizes. No entanto, vocês devem se sentir lisonjeados. Não apenas um, mas 2 ceifadores se ofereceram, um para cada um. Citra negou com a cabeça. Não, nos comprometemos com o ceifador Faraday e ninguém mais. Ele morreu para nos liberar, então devemos ser liberados. Receio já ter dado minha bênção, então a questão está decidida. Em seguida, se voltou para a garota. Você, Citra, será agora aprendiz do honorável ceifadora Curry. Rowan fechou os olhos. Ele sabia o que viria em seguida, mesmo antes de Xenócrates pronunciar as palavras. E você, Rowan, completará seu treinamento nas mãos hábeis do honorável ceifador Goddard. Parte 3. A velha guarda e a nova ordem. Nunca adotei um aprendiz. Simplesmente nunca me senti forçada a submeter outro ser humano ao nosso estilo de vida. Sempre me pergunto o que movia os outros ceifadores a fazer isso. Para alguns, é uma forma de vaidade. Aprendam comigo e admirem minha profunda sabedoria. Para outros, talvez, seja uma compensação por serem proibidos de ter filhos. Seja meu filho ou filha por um ano, e lhe darei o controle sobre a vida e a morte. Há também aqueles que, para adotar um aprendiz, é uma maneira de se preparar para a autocoleta. Seja o novo eu, para que o velho eu possa deixar este mundo satisfeito. Desconfio, porém, que, se algum dia eu admitir um aprendiz, será por algum motivo completamente diferente.
do Diário da Coleta, da ceifadora Curry. Capítulo 18. Casa da Cascata. No extremo leste da Mid-América, perto da fronteira com a Leste-América, havia uma casa embaixo da qual corria um rio que gerava uma cascata entre as suas fundações. Foi projetada por um famoso arquiteto que era mortal. A ceifadora Curry disse a Citra enquanto a conduzia por uma pontezinha que levava à porta da frente. Esse lugar estava em péssimo estado. Como você deve imaginar, uma casa como essa requer cuidados constantes. Estava caindo aos pedaços, e ninguém se importava o bastante para preservá-la. Apenas a presença de uma ceifadora poderia atrair doações necessárias para salvá-la. Agora voltou à sua antiga glória. A ceifadora abriu a porta e deixou Citra entrar primeiro. Bem-vinda à casa da cascata, a ceifadora Curry disse. O andar principal era uma enorme sala aberta com piso de pedra polida, móveis de madeira, uma grande lareira e janelas. Muitas e muitas janelas. A cascata passava embaixo de um terraço amplo. O som do rio corria sob a casa e parava sobre as águas da cascata como um ruído contínuo, mas relaxante. Nunca entrei numa casa que tivesse nome, Citra disse, observando ao redor e se esforçando ao máximo para não se deixar impressionar. Mas é um pouco demais, não acha? Especialmente para uma ceifadora? Vocês não deveriam levar vida simples? Citra sabia que um comentário como esse podia provocar a ira da ceifadora Curry, mas não se importava. Sua presença ali significava que a morte do ceifador Faraday tinha sido em vão. Uma casa bonita não servia de consolo. A ceifadora Curry não respondeu com raiva, apenas disse: Não moro nela por causa de sua extravagância, mas porque minha presença aqui é a única forma de mantê-la preservada. A decoração parecia do século XX, quando a casa havia sido construída. Os únicos sinais de modernização eram algumas interfaces simples de computação em cantos discretos. Até mesmo a cozinha era de um retorno ao passado. Venha, eu vou lhe mostrar o seu quarto. Elas subiram uma escada ladeada por camadas de granito à esquerda e à direita por prateleiras e mais prateleiras de livros. A suíte da ceifadora ficava no segundo andar. No terceiro andar havia um quarto menor e um escritório. A mobília era simples, e assim como em toda a casa, havia janelas enormes com caixilhos de cedro polido, tomando suas paredes inteiras. A vista da floresta fez Citra se sentir empoleirada numa casa de árvore. Ela adorou, e odiou ter adorado. A senhora sabe que eu não queria estar aqui, disse Citra. Finalmente um pouco de sinceridade da sua parte, a ceifadora Curry disse com um pequeno sorriso. E eu sei que você não gosta de mim, Citra acrescentou. Então por que me admitiu? A ceifadora fitou-a com aqueles olhos frios e impercrutáveis. Se gosto ou não de você, é irrelevante. Tenho os meus motivos. Então deixou Citra sozinha em seu quarto sem se despedir. Citra não lembrava de ter pegado no sono, nem tinha se dado conta do quanto estava exausta. Lembrou de se deitar sobre o edredom, admirando as árvores lá fora, ouvindo o rio bramir interessante embaixo da casa, se perguntando se um dia o som deixaria de ser relaxante e se tornaria insuportável. Então, abriu os olhos para a claridade absoluta. Depois os esfregou e viu a ceifadora Curry parada à porta ao lado do interruptor. Estava escuro lá fora, não apenas escuro, mas totalmente sem luz, como no espaço sideral. Ela ainda ouvia o rio, mas não via nenhum sinal das árvores. Você esqueceu do jantar? A ceifadora Curry perguntou. Citra levantou, ignorando a vertigem súbita que deixou-a ao seu pôr de pé. A senhora podia ter me acordado. A ceifadora Curry abriu um sorriso malicioso. Não foi o que acabei de fazer? Citra desceu em direção à cozinha e a ceifadora deixou que ela fosse na frente, mas a garota não se lembrava exatamente do caminho. A casa era um labirinto. Citra fez algumas curvas erradas e Curry não a corrigiu. Ficou apenas esperando que ela encontrasse o caminho. O que será que essa mulher iria comer? Será que aceitaria tranquilamente qualquer coisa que Citra preparasse, como o ceifador Faraday? Bastou pensar nele para sentir uma onda de tristeza seguida por outra de raiva, mas a garota não sabia exatamente de quem sentir raiva, o que só agradava ou agravava esse sentimento.
Citra chegou ao andar principal pronta para examinar o que havia na despensa e na geladeira, mas, para sua surpresa, encontrou a mesa de jantar posta para 2 pessoas e pratos de comidas fumejantes já servidos. Estava com desejo disso, disse a ceifadora. Acho que você vai gostar. Mas o que é isso? É melhor não saber mesmo. A ceifadora Curry sentou e fez sinal para Citra fazer o mesmo, mas ela se perguntava se era algum tipo de pegadinha. A ceifadora Curry pôs a colher do ensopado de cheiro forte quando viu que Citra ainda estava de pé. Você está esperando um convite formal? Ela perguntou. Citra não sabia dizer se a ceifadora estava irritada ou achando graça. Sou uma aprendiz, porque a senhora cozinhou para mim. Não cozinhei para você, cozinhei para mim. Por acaso sua barriga faminta estava por perto. Finalmente, Citra sentou e provou o ensopado. Saboroso, um pouco amargo, mas nada mal. A doçura das cenouras com mel cortava o amargor. A vida dos ceifadores seria terrível se não nos permitíssemos o prazer culpado de algum hobby. O meu é cozinhar. Está uma delícia. Citra admitiu e depois acrescentou. Obrigada. Elas comeram em silêncio quase absoluto. Como Citra achou estranho não servir à mesa, levantou-se para encher outra vez o copo d'água da ceifadora. Faraday não tinha nenhum hobby, pelo menos nenhum que contasse a Citra ou a Rowan. Pensar em Rowan fez sua mão tremer e ela derramou a água na mesa. Desculpe, ceifadora Curry. Ela pegou o próprio guardanapo e secou os respingos antes que a água se esparramasse. Você vai precisar de uma mão mais forte se quiser ser uma ceifadora. De novo, Citra não soube dizer se ela estava falando sério ou sendo sarcástica. Citra achou a mulher ainda mais difícil de decifrar do que Faraday, e, de todo modo, decifrar pessoas não era seu forte. Ela nunca havia notado isso até passar tempo com Rowan. Ele, com seu jeito discreto, era um mestre da observação. Citra precisava lembrar que tinha outras habilidades, agia com rapidez e determinação. Era coordenada. Essas características seriam necessárias para que pudesse. Enfim. Ela não conseguiu completar o pensamento, não se permitiria completar. O território onde esse pensamento a levava ainda era terrível demais para que ela chegasse a considerar essa possibilidade. De manhã, a ceifadora Curry fez panquecas de mirtilo e então as 2 saíram para coletar. Enquanto o ceifador Faraday sempre repassava suas anotações sobre o indivíduo escolhido e usava o transporte público, a ceifadora Curry tinha um carro esportivo da época que exigia muita habilidade para dirigir, ainda mais na estrada sinuosa da montanha. Esse Porsche foi um presente de um vendedor de carros antigos, a ceifadora Curry explicou. Ele queria imunidade? Citra perguntou, pressupondo a motivação do homem. Não, eu já tinha coletado o pai dele, então ele já tinha imunidade. Espera aí, disse Citra. A senhora coletou o pai dele e mesmo assim ele te deu um carro? Sim. Ele odiava o pai, então? Não, ele o amava muito. Não estou entendendo. A estrada à frente delas foi ficando menos sinuosa e a ceifadora Curry mudou de marcha e acelerou. Ele gostou do consolo que ofereci depois da coleta, ela explicou. Um consolo verdadeiro pode valer ouro. Citra continuou sem entender, e só viria a entender no fim daquele dia. Elas foram a uma cidade que ficava a centenas de quilômetros de distância e chegaram na hora do almoço. Alguns ceifadores preferem cidades grandes. Eu prefiro cidades menores, a ceifadora Curry disse. Cidades pequenas que provavelmente não sofreram nenhuma coleta há mais de um ano. Quem vamos coletar? Citra perguntou enquanto procurava um lugar para estacionar, uma das desvantagens de se ter um carro particular. Você vai saber quando chegar a hora. Elas estacionaram na via principal por onde caminharam, ou melhor, passearam. A rua estava movimentada, mas não agitada demais. O passo tranquilo da ceifadora Curry deixou Citra um pouco incomodada, e ela não soube dizer por quê. Então lhe ocorreu que, quando saía para coletar com o ceifador Faraday, o foco dele estava sempre no destino, e esse destino não era um lugar, mas uma pessoa. O indivíduo. A alma a ser coletada.
Por mais terrível que fosse, essa atitude fazia Citra se sentir mais segura. Com o ceifador Faraday, havia sempre um objetivo tangível no trabalho deles, mas nada na conduta da ceifadora Curry sugeria planejamento, e havia uma razão para isso. Seja uma estudante de observação, Curry disse a Citra. Se a senhora queria uma estudante de observação, deveria ter escolhido Rowan. A ceifadora Curry ignorou o comentário. Observe o rosto das pessoas, seus olhos, a maneira como se movem. Tentando descobrir o quê? Uma sensação de que elas já estão por aqui há tempo demais. Uma sensação de que já estão prontas para encerrar, quer saibam ou não. Pensei que não podíamos discriminar por idade. A questão não é a idade, é a estagnação. Algumas pessoas ficam estagnadas antes de se restaurarem pela primeira vez. Outras levam centenas de anos para isso. Citra observou as pessoas que se moviam ao redor delas, todas evitando o contato visual e tratando de fugir da ceifadora e sua aprendiz o mais rápido possível, mas sempre tentando não transparecer isso. Um casal que saía de um café, um executivo falando ao celular, uma mulher começando a atravessar a rua no sinal vermelho, depois voltando atrás, talvez com medo de ser coletada por atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Não vejo nada nem ninguém, disse Citra, irritada com a tarefa e com sua incapacidade de cumpri-la. Um grupo de pessoas saiu de um prédio comercial, talvez o mais alto da cidadezinha, com cerca de 10 andares. Curry fixou os olhos em um dos homens. Quando as duas passaram a segui-lo à distância, Citra notou que o olhar da ceifadora era quase predatório. Está vendo os ombros dele? Parece que há um peso invisível sobre eles. Não. Consegue ver como ele caminha com um pouco menos de vontade do que as outras pessoas à sua volta? Não. Percebe como ele arrasta os sapatos como se não ligasse para mais nada? Talvez ele só esteja tendo um dia ruim, sugeriu Citra. Sim, talvez, admitiu a ceifadora Curry, mas prefiro acreditar que não é isso. Elas se aproximaram do homem, que em nenhum momento pareceu notar que estava sendo seguido. Só falta vermos seus olhos, disse a ceifadora, para ter certeza. Curry tocou o ombro dele e o homem se virou, e seus olhos se contrariam e encontraram, mas apenas por um breve instante. Então, de repente, ele soltou um grito abafado, porque a faca da ceifadora Curry já havia se cravado em sua caixa torácica, bem no coração. Curry foi tão rápida que Citra sequer chegou a vê-la atacar, sequer chegou a vê-la sacar a faca. A ceifadora não reagiu à surpresa aterroradora do homem, não lhe disse nada, apenas retirou a lâmina. O homem caiu. Ele já estava morto antes de chegar ao chão. Ao redor, as pessoas gritavam de horror e corriam para longe, mas não antes de ver o que estava acontecendo. A morte era algo estranho para a maioria delas. Precisava existir em sua própria bolha, desde que pudesse ficar de fora, observando. Kirby limpou a lâmina em seu lençol e num lenço de camurça do mesmo tom de lavanda de seu manto, e foi então que Citra perdeu o controle. Você não lhe deu nenhum aviso, ela saltou. Como pôde fazer isso? Você nem o conhecia, nem deixou que ele se preparasse para morrer. A explosão de fúria da ceifadora foi tão potente que ela quase palpável, e Citra percebeu na hora que havia cometido um erro terrível. No chão! Gritou a ceifadora num volume tão alto que repercutiu todo o prédio. Citra se ajoelhou imediatamente na calçada. Rosto na calçada, agora! Citra obedeceu, o medo superando sua fúria. Ela se estendeu no chão, a face direita contra a calçada, que chegava a queimar de tão quente com o sol do meio-dia. O que ela via diante de si era o homem morto, cujos olhos, mesmo sem vida, fitavam os de Citra, como olhos mortos ainda podiam encarar. Você tem a audácia de me dizer como cumprir minha função? Parecia que o mundo havia congelado em volta delas. Você pedirá perdão por sua insolência e será punida. Sinto muito, ceifadora Curry. A menção do nome da ceifadora Curry, um murmúrio entre os circunstantes, começou. Ela era famosa por toda parte. Convença-me. Sinto muito, de verdade, ceifadora Curry.
Citra disse mais alto, praticamente gritando na cara do homem morto. Nunca mais vou desrespeitar a senhora. Levante-se. A fúria da ceifadora passara. Citra levantou, odiando a fraqueza de suas pernas trêmulas e as lágrimas que brotavam de seus olhos. Desejava que elas evaporassem e não fossem vistas pela ceifadora ou por qualquer um dos curiosos. A mundialmente famosa grande dama da morte virou para ir embora, e Citra seguiu atrás dela, humilhada, tremendo, desejando poder pegar a faca da ceifadora e cravá-la em suas costas, e então sentiu raiva de si mesma por desejar uma coisa do tipo. Elas entraram no carro e partiram. Só quando estavam a cerca de um quarteirão de distância, a ceifadora dirigiu a palavra a Citra. Agora, você vai identificar o homem, encontrar seus parentes mais próximos e os convidar para a casa da cascata para que eu possa lhes conceder imunidade. Ela falou com o menor resquício de fúria de momentos antes. O quê? Tenho 48 horas para conceder imunidade a eles. Gostaria que se reunissem na minha casa esta noite. Mas ainda há pouco, quando a senhora me mandou ficar no chão. O que é que tem? A senhora estava tão brava. A ceifadora Kirby suspirou. É preciso manter uma imagem, minha querida. Você me contestou em público, então não tive a escolha senão pôr você no seu lugar publicamente. No futuro, precisa guardar suas opiniões até ficarmos a sós. Então a senhora não está furiosa? A ceifadora considerou a pergunta. Estou irritada. Mas, enfim, deveria ter contado o que iria fazer. Sua reação foi justificada. A minha também. Mesmo ao fim dessa montanha-russa emocional, Citra precisava admitir que a ceifadora tinha razão. Esperava-se um certo decoro de um aprendiz. Outro ceifador poderia ter exigido uma punição muito pior. Elas deram uma volta e Curry deixou Citra numa rua e apenas um quarteirão de distância do lugar da coleta. Ela teria 1 hora para encontrar os familiares do homem e lhes fazer o convite. Se ele morava sozinho, nosso trabalho de hoje ficará mais fácil, a ceifadora disse. Citra se perguntou se havia alguma coisa numa coleta que a tornasse mais fácil. O nome do homem era Bartle Bryn. Já havia se restaurado muitas vezes. Ao longo dos anos, teve mais de 20 filhos, alguns dos quais tinham mais de 100 anos de idade. Atualmente morava com sua esposa mais recente e seus 3 filhos mais novos. Eles receberiam imunidade de coleta por 1 ano. E se eles não vierem? Citra perguntou à ceifadora. Curry no caminho para casa. Eles sempre vêm, disse a ceifadora. E ela estava certa. Os familiares chegaram pouco depois das 8 da noite, pesarosos e ainda em choque. Curry pediu que se ajoelhassem na porta para beijar o anel e conquistar a humanidade. Então, ela e Citra lhes serviram um jantar preparado pela ceifadora. Era uma comida reconfortante, carne assada, ervilhas e purê de batatas ao alho. Era evidente que os familiares estavam sem apetite, mas comeram por obrigação. Conte-me sobre o seu marido, a ceifadora Kirby pediu com um tom de voz gentil e sincero. A princípio, a mulher se mostrou relutante, mas logo não conseguia mais parar de contar a história de vida do marido. Os filhos não demoraram a participar com suas lembranças. Em pouco tempo, o homem deixou de ser um indivíduo qualquer para se tornar uma pessoa de cuja vida até Citra sentia falta, embora não o tivesse conhecido. E Curry ouvia de verdade, como se pretendesse memorizar tudo o que diziam. Mais uma vez, seus olhos lacrimejaram, irmamando-se uma lágrimas de família. Então, a ceifadora fez algo estranhíssimo. Tirou do manto a faca com que havia matado o homem e a pôs sobre a mesa. Pode tirar minha vida se quiser, ela disse à mulher. A mulher a fitou sem entender. É justo, a ceifadora disse. Tirei seu marido de você, privei seus filhos de um pai. Você deve me odiar por isso. A mulher olhou para Citra como se a garota pudesse saber o que fazer, mas Citra deu de ombros, igualmente surpresa com a oferta. Mas atacar um ceifador é crime passível de punição por coleta. Não se tiver a permissão do ceifador. Além disso, você já tem imunidade. Prometo que não haverá retaliação. A faca estava na mesa entre elas, e de repente Citra se sentiu como os pedestres diante da coleta, paralisada ante um horizonte de eventos impensável.
Curry sorriu para a mulher com uma ternura sincera. Não tem problema. Se me atacar, minha aprendiz simplesmente vai me levar para o centro de revivificação mais próximo, e em um dia ou dois vou estar novinha em folha. A mulher contemplou a faca, os filhos contemplaram a mãe. Finalmente a mulher disse: Não, isso não será necessário. A ceifadora guardou a faca. Bom, nesse caso, vamos à sobremesa. E a família devorou o bolo de chocolate com uma avidez que não haviam demonstrado no resto da refeição, como se um grande peso tivesse saído ou tirado de suas costas. Depois que se foram, a ceifadora Curry ajudou Citra com a louça. Quando você for uma ceifadora, ela disse a Citra, tenho certeza de que não fará as coisas do menino ou do mesmo jeito que eu. Também não fará como a do ceifador Faraday fazia. Vai encontrar seu próprio caminho. Ele pode não lhe trazer redenção, pode não lhe proporcionar paz, mas vai impedir que sinta ódio de si mesma. Então Citra fez uma pergunta que já havia feito antes, mas dessa vez acabava que poderia receber outra resposta. Por que a senhora me admitiu, Excelência? A ceifadora lavou um prato, Citra o secou e, por fim, a ceifadora disse uma coisa estranhíssima. Já ouviu falar em esporte chamado briga de galo? Citra fez que não. Na Era Mortal, infratores pegavam 2 galos, os prendiam numa pequena arena e os viam lutar até a morte, apostando na vitória de um ou de outro. Isso era legal? Não, mas as pessoas faziam mesmo assim. A vida antes da Nimbocúmulo trazia atrocidades bizarras. Não contaram isso para você, mas o criador e ceifador Goddard se ofereceu para treinar você e Rowan. Ele se propôs a treinar nós dois? Sim, e eu sabia que era apenas para que vocês entrassem em conflito um com o outro, dia após dia, para se divertir, como numa briga de galos. Então intervim e me ofereci para pegar você e poupar os dois da arena sangrenta do ceifador Goddard. Citra assentiu, compreendendo. Preferiu não comentar que eles não haviam sido poupados de arena nenhuma. Ainda estavam enfrentando uma batalha mortal. Nada seria mudado quanto a isso. Ela tentou imaginar o que teria acontecido se a ceifadora Kirby não tivesse se oferecido. A ideia de não estar separada de Rowan era contrabalanceada pelo fato de saber em que as mãos eles se encontravam. Ela não queria nem imaginar como ele estava se saindo com o Goddard. Como aquela noite havia se tornado uma noite de respostas, Citra tomou coragem para fazer a pergunta que fizera, tão sem jeito, no meio da rua, antes mesmo do corpo do homem esfriar. Por que a senhora coletou aquele homem sem nenhum aviso? Ele não merecia pelo menos um momento de compreensão antes da facada? Dessa vez, a ceifadora Curry não se ofendeu com a pergunta. Cada ceifador tem o seu método. Esse é o meu. Na era da mortalidade, a morte muitas vezes chegava sem aviso. É nossa tarefa imitar aquilo que tiramos das mãos da natureza. Então, essa é a face da morte que decidi recriar. Minhas coletas são sempre instantâneas e públicas, para que as pessoas não esqueçam daquilo que fazemos e por que precisamos fazer. Mas o que aconteceu com a ceifadora que coletou o presidente? A heroína que correu atrás da corrupção corporativa que nem mesmo a Nimbocúmulo conseguia derrotar. Pensei que a grande dama da morte sempre coletava com um propósito maior. Uma sombra pareceu perpassar o rosto da ceifadora Curry. Um aspecto de tristeza sobre o qual a Citra não conseguia nem mesmo especular. E ela respondeu: Você pensou errado. Se você já estudou os desenhos animados da Era Mortal, não desconhece este aqui. Um coiote vivia planejando a morte de uma ave sorridente de pescoço comprido. O coiote nunca conseguia, seus planos sempre saíam pela culatra. Ele era explodido, ou levava um tiro, ou caía de uma altura absurda. E era engraçado, porque por mais mortal que fosse seu fracasso, ele sempre voltava na cena seguinte, como se houvesse um centro de revivificação logo além da tela animada. Já vi descuidos humanos que resultaram em multidões temporárias ou mortes momentâneas. As pessoas caem em bueiros, são atingidas por objetos, ficam no caminho de veículos em alta velocidade. E quando isso acontece, as pessoas riem porque, por mais horrendo que seja o acontecimento, essa pessoa, assim como o coiote,
Estará de volta em breve, novinha em folha, nas mesmas condições, sem estar mais prudente, mesmo após o estrago. A imortalidade nos transformou em personagens de desenho animado. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 19. Que coisa horrível de se fazer. Citra não soube ao certo o que deu em sua cabeça para mencionar a pergunta que se deu ao teste do conclave. Talvez fosse por causa da cumplicidade inesperada que surgiu entre ela e a ceifadora Curry, principalmente depois de vê-la oferecer um jantar para a família enlutada e ouvir de verdade as histórias sobre o homem coletado. Naquela noite, a ceifadora Curry entrou no quarto de Citra trazendo lençóis limpos. Juntas, montaram sua cama, e assim que acabaram, Citra disse: No conclave, a senhora me acusou de mentir. Você estava mentindo. Como a senhora soube? A ceifadora não sorriu, mas também não parecia julgá-la. Quando se vive quase 200 anos, algumas coisas passam a ser óbvias. Ela deu um travesseiro a Citra, que o cobriu com uma fronha. Não empurrei aquela menina da escada, Citra disse. Desconfiei disso. Citra se agarrou ao travesseiro. Se ele fosse uma criatura viva, ficaria sufocado. Não empurrei aquela menina da escada, ela repetiu. Eu a empurrei na frente de um caminhão em alta velocidade. Citra sentou, virando as costas para a ceifadora Curry. Ela não conseguia encarar seus olhos e já se arrependera de ter confessado o segredo sombrio de sua infância. Se a grande dama da morte a visse como um monstro, ela realmente devia ser um. Que coisa horrível de se fazer, disse a ceifadora, mas sua voz era calma, sem espanto. Ela morreu? Na hora, Citra confessou. Claro, ela voltou para a escola 3 dias depois, mas isso não mudou o que eu havia feito. E o pior foi que ninguém ficou sabendo. As pessoas acharam que ela tinha tropeçado e todo mundo ficava rindo, porque é engraçado quando alguém quase morre de acidente. Mas não foi um acidente, e ninguém sabia disso. Ninguém me viu empurrando. E quando ela voltou, nem ela mesma sabia. Citra se forçou a olhar para a grande dama da morte, agora sentada numa cadeira diante dela, fitando a garota com aqueles olhos cinzas invasivos. A senhora me perguntou qual foi a pior coisa que fiz na vida, Citra disse. Agora já sabe. A ceifadora Curry não falou nada na hora, simplesmente ficou sentada, deixando o tempo passar. Bom, a ceifadora disse finalmente. Vamos ter de fazer alguma coisa em relação a isso, não acha? Rhonda Flowers estava no meio do lanche da tarde quando a companhia tocou. Ela não se deu conta de nada até pouco depois, quando ergueu os olhos e viu sua mãe na porta da cozinha. Sua expressão de sofrimento indicava que havia alguma coisa errada. Elas, elas querem falar com você, a mãe anunciou. Rhonda engoliu os fios de lâmen que pendiam em sua boca e se levantou. Elas? A mãe não respondeu. Em vez disso, lançou os braços em volta de Rhonda, lhe deu um abraço esmagador e se desfez em lágrimas. Então, por sobre o ombro da mãe, Rhonda as viu. Uma garota mais ou menos da idade de uma mulher com um manto cor de lavanda, no mesmo estilo dos mantos dos ceifadores. Coragem! Sua mãe sussurrou desesperadamente no ouvido de Rhonda. Mas coragem estava tão fora de questão quanto o pavor. Simplesmente não houve tempo para sentir coragem nem medo. Tudo o que Rhonda sentiu foi um formigamento nos membros e um distanciamento típico de um sonho, como se estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Ela se afastou da mãe e se dirigiu à porta onde as duas figuras esperavam. Vocês querem falar comigo? A ceifadora, uma mulher de cabelo prateado longo e sedoso e olhar duro, sorriu. Rhonda nunca imaginara que os ceifadores podiam sorrir. Nas raras vezes em que os vira, sempre pareciam muito sérios. Eu não, mas minha aprendiz sim, a mulher disse, apontando para a garota. Mas Rhonda não conseguia tirar os olhos da ceifadora. A sua aprendiz vai me coletar? Não estamos aqui para coletar, disse a garota. Só depois de ouvir isso, o pavor de Rhonda já devia estar sentindo finalmente se manifestou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tanto tentou enxugar, quando o pavor deu lugar ao alívio. Vocês poderiam ter falado isso para minha mãe. Ela se virou e gritou para a mãe. Está tudo bem, elas não vieram aqui para coletar.
Então saiu da casa e fechou a porta atrás de si, sabendo que de outro modo sua mãe ouviria a conversa, fosse lá qual fosse. Rhonda tinha ouvido falar de ceifadores itinerantes que batiam na porta das casas para pedir comida e abrigo durante a noite. Ou às vezes precisavam de informações das pessoas por motivos que ela mal conseguia imaginar. Mas por que iriam querer falar justamente com ela? Você não deve se lembrar de mim, disse a garota. Mas estudamos na mesma escola anos atrás, antes de você se mudar para cá. Enquanto analisava o rosto da garota, Rhonda vasculhava propriamente, procurando algum nome. Cindy, né? Citra Terra Nova. Ah, claro, sim, eu lembro. Então a situação ficou constrangedora, como se estar em frente de casa com uma ceifadora e sua aprendiz já não fosse constrangedor o bastante. Então, o que posso fazer por Vossas Excelências? Ela não sabia ao certo se uma aprendiz merecia o título de excelência, mas não faria mal optar pelo respeito. Agora que tivera tempo para localizar em suas lembranças o nome e o rosto da garota, Ronden reconheceu Citra. Pelo que lembrava, não eram muito amigas. Bom, é o seguinte, Citra disse. Você se lembra do dia em que caiu na frente daquele caminhão? Rhonda deu de ombros involuntariamente. Nem tenho como esquecer. Depois que voltei do centro de revivificação, ficaram me chamando de Rhonda atropelada durante meses. Ser atropelada por um caminhão devia ser a coisa mais irritante que lhe acontecera. Ela tinha ficado meio morta por 3 dias inteiros e acabara faltando nas últimas apresentações de seu espetáculo de dança. As outras meninas falaram que deu tudo certo sem ela, o que só tinha piorado as coisas. A única vantagem daquilo tinha sido a comida do centro de revivificação. Eles tinham o melhor sorvete caseiro do mundo, tão bom que ela até se matou uma vez só para provar de novo. Mas, naturalmente, seus pais a mandaram para um centro de revivificação bem mais barato, onde a comida era uma porcaria. Você estava lá quando aconteceu? Bem, é o seguinte, Citra disse mais uma vez. Depois respirou fundo e falou. Não foi um acidente. Eu empurrei você. Ah, Rhonda exclamou. Eu sabia que alguém tinha me empurrado. Na época, seus pais tentaram convencê-la de que não tinha sido intencional, que alguém havia trombado nela sem querer. Depois de algum tempo, passou a acreditar nisso, mas no fundo, sempre guardou uma sombra de dúvida. Então foi você. Rhonda se pegou sorrindo. Era uma vitória saber que não fora loucura imaginar isso por todos esses anos. Enfim, me desculpe, Citra disse. Sinto muito. Mesmo. Por que está me contando isso agora? Bem, é o seguinte. Citra repetiu como se fosse um tique nervoso. Ser aprendiz de ceifadora significa que preciso corrigir minhas más escolhas do passado. Então quero te dar a chance de fazer o mesmo comigo. Ela limpou a garganta. Quero que me empurre na frente de um caminhão. Rhonda caiu na risada com a ideia. Não foi de propósito, simplesmente saiu. É sério? Quer que eu te jogue na frente de um caminhão em alta velocidade? Sim. Agora? Sim. E sua ceifadora acha que tudo bem? A ceifadora assentiu. Dou apoio total a Citra. Rhonda considerou a resposta. Ela pensou que poderia fazer isso. Quantas vezes não houve alguém em sua vida de quem ela quis se livrar, mesmo que só por um tempo? No ano anterior mesmo, ela quase havia chegado a eletrocutar o parceiro de laboratório por acidente, porque ele era muito babaca. Mas, no fim, percebera que ele teria alguns dias de folga e ela teria que terminar o trabalho sozinha. Essa situação era diferente. Era um vale-vingança. A pergunta era: ela queria tanto assim se vingar? Olha, é tentador e tal, mas tenho lição de casa para fazer e aula de dança depois. Então, você não quer? Não é que eu não queira, só estou ocupada hoje. Posso jogar você na frente de um caminhão alguma outra hora? Citra hesitou. Pode ser. Ou melhor ainda, talvez na próxima você pode só me levar para almoçar ou algo do tipo. Pode ser. Só que da próxima vez, por favor, dê um toque pra gente antes, pra minha mãe não ficar surtada. Então, se despediu, entrou em casa e fechou a porta. Que loucura, Rhonda disse. O que foi isso, afinal? A mãe perguntou. Como não estava a fim de explicar,
Rhonda disse. Nada importante, o que deixou a mãe irritada, exatamente como era sua intenção. Depois voltou para a cozinha, onde viu que seu lamen tinha esfriado. Que ótimo. Citra se sentiu ao mesmo tempo aliviada e humilhada. Por anos, tinha guardado esse crime em segredo. Sua rixa com Rhonda era boba, como são a maioria das mágoas infantis. Rhonda sempre falara de si mesmo como se fosse a bailarina mais talentosa do mundo. Citra fazia aula de dança com ela, naqueles tempos mágicos de criança em que as meninas nutriam a ilusão de que eram graciosas e fofas. Rhonda liderara o bando que tinha acabado com essa ilusão de Citra, revirando os olhos e expirando raivosamente toda vez que Citra dava um passo imperfeito. O empurrão não tinha sido premeditado, tinha sido um crime de ocasião, e esse ato lançou uma sombra sobre Citra que nem mesmo ela sabia se existia dentro dela até se ver cara a cara com a garota. E Rhonda nem se importava. Eram águas passadas havia muito tempo. Citra se sentiu idiota com toda a situação. Sabia que na era da mortalidade você teria sido tratada de forma muito diferente? Disse Curry sem olhar para Citra. Ela nunca tirava os olhos da estrada quando estava dirigindo. Citra ainda estava se acostumando com esse hábito estranho. Como era esquisito ter que prestar atenção ao caminho em vez de simplesmente se deixar conduzir. Na era da mortalidade, eu não teria feito aquilo, Citra respondeu convicta, porque saberia que ela não iria voltar. Empurrá-la naquela época seria o mesmo que coletar. Eles tinham uma palavra para isso. Se chamava homicídio. Citra riu daquele termo arcaico. Que engraçado. Parece um homenzinho. Tenho certeza de que não era engraçado na época. Ela fez uma manobra rápida para desviar de um esquilo na entrada sinuosa. Então, quando a estrada ficou reta, aproveitou um momento raro para encarar Citra. Então, a penitência que você deu a si mesma foi se tornar uma ceifadora, fadada eternamente a tirar vidas como punição por esse ato da infância. Eu não me dei essa punição. Não? Citra abriu a boca para responder, então parou. Afinal, e se a ceifadora Curry tivesse certa? E se no fundo tivesse aceitado se tornar aprendiz do ceifador Faraday para se punir por um crime com o qual só ela se importava? Se fosse verdade, era uma sentença excepcionalmente rigorosa. Se tivesse sido pega ou confessado, sua punição não passaria de uma curta suspensão na escola, uma multa para os seus pais e um castigo severo em casa. Teria até um lado positivo. Seus colegas ficariam com medo de irritá-la. A diferença entre você e a maioria das pessoas, Citra, é que ninguém teria se importado depois que a menina voltou à vida. Teria simplesmente esquecido isso. O ceifador Faraday viu algo em você que a escolheu, talvez o peso de sua consciência. E então ela acrescentou: foi esse mesmo peso que me permitiu ver que você mentiu no conclave. Na verdade, estou surpresa que a Nimbocúmulo não tenha me avisado ou me visto empurrando a menina. Citra disse sem pensar. Então a ceifadora falou algo que mudou tudo na mente da garota. Tenho certeza de que viu, ela disse. A Nimbocúmulo vê quase tudo, pois tem câmeras em toda parte. Mas ela também decide que infrações valem ou não o esforço de punir. A Nimbocúmulo vê quase tudo. Ela tinha um registro de praticamente todas as intenções humanas desde o momento em que ganhara consciência, mas ao contrário do que acontecia nos tempos mortais, nunca abusava desse conhecimento. Além da nimbocúmulo ganhar consciência quando ela é chamada de simplesmente de nuvem, criminosos e até mesmo órgãos públicos encontravam formas de coletar dados sobre a vida privada das pessoas e se aproveitar deles, mesmo que fosse contra a lei. Todo estudante sabia sobre o mau uso das informações que quase destruiu a civilização antes da Nimbocúmulo se consolidar no poder. Desde aquele tempo, não houve mais nenhuma violação de dados pessoais. As pessoas temiam isso, profetizavam a desgraça nas mãos de uma máquina desalmada. Pelo visto, porém, a máquina tinha uma alma mais pura do que qualquer ser humano. Ela observava o mundo com milhões de olhos, ouvia com milhões de ouvidos. A interferia, ou não, nas intocáveis situações que registrava, o que significava que, em algum lugar de sua memória, ocultava-se um registro dos movimentos do ceifador Faraday em seu último dia de vida.
Citra sabia que provavelmente seria um esforço em vão rastrear esses movimentos, mas e se a morte de Faraday não tivesse resultado de um ato de autocoleta? E se ele tivesse sido empurrado como Citra empurrara Rhonda tantos anos antes? Nesse caso, porém, a morte dele não teria sido crime infantil circunstancial. Teria sido cruel e premeditada. E se a morte de Faraday tivesse sido, usando as palavras da ceifadora Curry, um homicídio? Na juventude, eu me admirava com a estupidez e a hipocrisia da era mortal. Naqueles tempos, o ato intencional de acabar com a vida humana era o mais hediondo de todos os crimes. Que ridículo! Eu sei que é difícil imaginar que a mais sublime das vocações humanas já tenha sido considerada crime um dia. Como o homem mortal era mesquinho e hipócrita, ao mesmo tempo que desprezava os que punham fim à vida, amava a natureza, que naquele tempo tirava todas as vidas humanas. A natureza decretava que nascer era uma sentença de morte, e então promovia essa morte com uma coerência perversa. Nós mudamos isso. Agora somos uma força maior do que a natureza. Por esse motivo, os ceifadores devem ser tão amados quanto a vista majestosa de uma montanha, tão reverenciados quanto uma floresta de sequoias e tão respeitados quanto uma tempestade iminente. Do Diário de Coleta do Ceifador Godard.